Como descansar o indescansável, parte 2. No vídeo anterior a gente comentou um pouco do contexto que a gente está vivendo, dessa sociedade em que nos faz cada vez mais sentirmos cansaço existencial, um cansaço que vai além do corpo físico, né? Digamos que é possível a gente até interpretar este cansaço dentro dos próprios mecanismos da política neoliberal que nos faz sentir assim, né? O que o Paul Preciado chama de somatopolítica, né? Esses mecanismos de controle que têm a ver com as tecnologias e o nosso corpo. Essa relação do termo entre questões políticas, tecnológicas, midiáticas e o controle da nossa existência, da nossa subjetividade nesse contexto neoliberal. Muito bem, Danilo Patsdorf ele traça 4 corpos distintos que se conectam e que fazem parte do que é o corpo na contemporaneidade neoliberal, que são o corpo esgotado, o corpo sedentário, o corpo distraído e o corpo carente. Não se tratam de corpos separados, mas de tendências comportamentais, como se fossem camadas mesmo, que compõem os nossos corpos. A gente não está apenas esgotado, a gente não está apenas sedentário, a gente também está distraído e tendo a nossa atenção roubada todo o tempo e, além de tudo, a gente está carente. Então, na atual sociedade do desempenho que a gente vive, é muito comum a gente entender que é preciso produzir e cada vez mais o tempo da produção ele é supervalorizado em detrimento ao tempo do descanso, o tempo do ócio, o tempo do sono, o tempo do não fazer nada, o tempo da própria folga, o tempo das próprias férias. Isso é tão potente que mesmo nesses outros períodos, a gente também está trabalhando, a gente também está produzindo valor, a gente também está consumindo e dando informações, passando informações sobre as nossas subjetividades. Para além disso, esse tempo do descanso, do ócio, quando ele ocorre, e mesmo que realmente seja um tempo de descanso do ócio, ele nunca se faz suficiente. A gente volta desses momentos, muitas vezes, com a impressão de que a gente não descansou o suficiente, ou a gente descansa por aquele momento, mas passado um dia depois da nossa volta à rotina, a impressão é que a gente está muito mais cansado. Por que isso acontece? Justamente porque, na verdade, a gente não sente uma fadiga física, a gente sente uma fadiga existencial, a gente sente uma fadiga psíquica. E ao retornar para o cotidiano do trabalho, ao cotidiano das múltiplas interações do consumo, das redes sociais, a gente percebe a existência de uma série de mecanismos que pilham a nossa subjetividade e as nossas capacidades cognitivas, exaurindo até mesmo a nossa forma de existir, a nossa forma de pensar, questões que nos ajudariam a superar essa situação. Então a gente está tão cansado que a gente não consegue sair desse modo, né? E esse corpo cansado que volta e revê tudo isso é justamente porque a gente vive numa sociedade em que preza que a gente esteja o tempo todo atento, o tempo todo ligado nas questões que estão acontecendo ao nosso redor. São múltiplas as informações, são múltiplos os estímulos e, mais do que isso, o nosso tempo livre, quando ele existe no dia a dia, que é o tempo da pausa, ele também é capturado e a nossa atenção ela é convertida e mercantilizada para momentos na frente de telas, para momentos de simplesmente ficar scrollando, né, as telas e nos aplicativos, nas redes sociais, e sem qualquer, de fato, descanso visual para os nossos olhos e mental, porque são muitos os estímulos que chegam. A cada nova scrollagem, cada nova rolagem do dedo que a gente faz, já são uns 3 ou 4 estímulos que aparecem na tela pra gente.
E aí a gente vai consumindo aquilo, a gente vai tentando consumir aquilo, né? Mesmo que a gente não goste do que viu, e justamente porque a gente não gosta e aquilo nos faz mal, aquilo nos consome muito, ou mesmo quando a gente ignora alguma coisa que não é tão importante, a gente foi acessado por aquela informação, a gente foi, de alguma maneira, atravessado por aquilo. E isso envolve uma mudança na forma como a gente recebe os estímulos, né? Cada vez mais é importante a gente pensar em práticas que obstruam os nossos sentidos para que a gente não acesse esses conteúdos, ou momentos no dia, momentos que a gente tenha em que a gente realmente feche o cerco para não ser acessado por essas outras informações e fluxos de dados. Então, se a gente se encontra cansado na sociedade do desempenho, é óbvio que isso vai acontecer, porque a gente está num modelo que evoca a importância da produção e de fazer coisas, mesmo quando a gente não está fazendo nada. Eu não estou fazendo nada, eu vou postar aqui uma foto minha que eu não estou fazendo nada. A partir do momento que você faz isso, você já está produzindo alguma coisa, você já está fazendo alguma coisa. Porque isso não é apenas uma foto que você tira e posta. Isso vai alimentar uma série de questões dentro de você, porque essa foto ela vai ser divulgada, ela vai ser postada, ela vai estar disponível, então ela vai viajar e vai chegar também a acessar milhares de outras subjetividades que poderiam também estar descansando e são acessadas por essa foto. E aí vão reagir a isso vai desencadear uma série de outras relações, né? Bem a questão sociotécnica que a gente percebe aí, que é uma rede intrincada de situações e relações que se desenrolam a partir do momento que isso acontece. E isso tem reflexos na sua própria subjetividade, porque você vai, de alguma maneira, ficar sabendo que outras pessoas viram a sua foto, ou pessoas vão vir falar com você porque viram a sua foto, ou então você vai ficar ansioso para saber se realmente você deveria ter postado aquela foto ou não. Enfim, há uma série de mecanismos psíquicos envolvidos nesse simples ato de eu não estou fazendo, eu vou postar uma foto, que trazem à tona justamente todo esse aparato somatopolítico da nossa existência na contemporaneidade. Então, é verdade que cada vez mais nosso tempo está capturado e estamos reagindo a ele, não de uma maneira a abrir mão dessas coisas que nos atravessam, mas meio que alimentando-as, né? Alimentando a nossa própria servidão, alimentando o nosso próprio mal-estar, alimentando o nosso próprio cansaço. E aí a gente tá nesse círculo vicioso, porque muitas vezes para entender que você está vivo, para entender a sua existência e legitimar a sua existência enquanto tal, você se vê obrigado a divulgar coisas, a postar coisas. E o Danilo Patsdorf mostra muito como o mecanismo é tão cruel que ele trabalha justamente nesse ciclo de vício, né, de adição, que a gente fica excitado e depois se frustra, e depois se excita de novo, e depois se frustra. E nesse ciclo vicioso, a gente percebe como cada vez mais a nossa subjetividade tem sido minada diante desses acontecimentos. Porque não é fácil a gente estar numa situação de o nosso sistema, né, neurológico, nosso sistema psíquico. A gente teoricamente não estaria acostumado a tantos estímulos e a tanto estresse, né, que advém, embora não pareça estressante, possa até parecer relaxante, esses estímulos, essas mensagens, essas coisas que chegam, eles colocam a gente num mood, né, de ficar atento o tempo todo às notificações, ao que acontece, ou então a prestar muita atenção em coisas ínfimas, né, que a gente pode pensar que estão falando de nós, ou de qualquer forma é importante se mostrar presente ali nas redes, porque senão é como se a nossa existência fosse anulada,
Então, a gente vive, né? A gente está vivendo um momento em que a gente tem que performar uma existência, né, na rede, que não é simplesmente por emulação ou por status, mas a gente está vivendo isso porque a nossa subjetividade está entendendo que depende disso para conseguir interagir com os outros, justamente porque está todo mundo conectado. Só que a forma como isso acontece é muito cruel, né? E isso traz efeitos perversos, muito prejudiciais ao nosso psiquismo. Pastor vai mostrar como a economia da atenção é o que está em jogo aí, a economia da nossa atenção. Então, é por isso que a gente está tão cansado, porque a nossa atenção ela tem sido totalmente esvaziada. A gente não está conseguindo focar, a gente não está conseguindo fazer as coisas uma coisa de cada vez. A gente tem a nossa atenção, a gente tem que dividir a nossa atenção também com outras coisas que estão acontecendo do lado de lá da tela.